Hoje nós iremos estudar João capítulo 4. Vamos fazer um breve resuminho, depois a gente adentra na leitura e no estudo. Em João capítulo 4, o apóstolo João, vai nos mostrar aqui uma conversa bem interessante, que é a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Nós já vimos aqui, uma conversa interessante entre Jesus e Nicodemos, o qual ali Jesus, ele traz bastante coisas, ali conversando ali com Nicodemos, acerca do que é nascer de novo, Hoje nós vamos ver uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E é uma das conversas mais sensacionais da Bíblia, Que além de romper com preconceitos, com paradigmas daquela época, o Senhor nos mostra a nova visão da verdadeira adoração. Então, Jesus, através dessa conversa, vai nos mostrar como é que se deve, então, adorar. E é muito importante que você assista esse vídeo até o final, que você fique aqui conectado conosco e confira. Mas antes aqui de dar continuidade, eu convido a você, se inscrever no canal, ativar o sininho, para que todas as vezes que estivermos ao vivo, você receba ali a notificação. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda na divulgação, ajuda no crescimento do canal e também de compartilhar, com aquela pessoa que você conhece, que você acha que vai ficar muito feliz de aprender mais sobre a palavra de Deus, de ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, compartilhando, você também está ajudando a levar o evangelho. Então, sem mais, vamos iniciar aqui João, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então aqui eu li do versículo 1 ao 3, pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na telinha. Então, quando Jesus ele soube, que os fariseus tinham já ouvido dizer, que ele fazia, que ele batizava, ou melhor, que os discípulos de Jesus batizavam, então ele deixou a Judeia, ele retirou-se e foi para Galileia. Lá no capítulo anterior, em João 3, 26, nós vimos que os discípulos começaram a querer causar uma divisão entre João Batista e Jesus, Quando eles chegam e falam, olha, João, aquele que estava andando, contigo aqui, ele está batizando mais que você. Então, quis criar ali meio que uma competição, meio que uma divisão, Eles estavam ali semeando uma divisão. E é o momento que João Batista, ele faz ali uma frase clássica, uma frase assim perfeita acerca daquele momento, Então ele vira e responde, olha, eu já disse que eu não sou Cristo, então convém que ele cresça e eu diminua. Tá certo, ele tem que fazer mais, não sou eu que tenho que aparecer, é ele, E aí ele ouve isso, que estavam ali semeando a discórdia, então ele deixou a Judeia e vai ali para a Galileia. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Os judeus naquela época, eles davam a maior volta que eles pudessem para não passar por Samaria. E para Jesus não. Para Jesus já era ali necessário passar por Samaria. Então, a gente vê essa necessidade porque Jesus é aquele que ainda hoje ele marca encontro, ele marca com. Então, Jesus, ele já sabia que passando por ali, ele iria encontrar aquela mulher. Então, ele mesmo quis ir ao encontro daquela. Então, Jesus, ele se movia profeticamente. Então, quando ele vai e encontra aquela mulher, não foi sorte, não foi por acaso, não foi, não, é porque calhou que ela estava lá. Jesus, ele já sabia, ele tinha uma obra, ele tinha algo específico lá. E Jesus, então,
marca esse encontro, ele faz esse caminho propositalmente, porque ele queria encontrar com aquela mulher. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase hora sexta. Em algumas traduções tem dizendo que já era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, vamos entender aqui um pouquinho desse contexto, poço, né? Lá no passado, lá no Antigo Testamento, alguns dos patriarcas, eles encontraram suas esposas em um poço. Por exemplo, lá em Gênesis 24, no versículo 17, Isaac encontra Rebeca. Não necessariamente Isaac, Abraão mandou ali um servo, né, encontrar ali a esposa para Isaac, mas a esposa de Isaac estava ali, justamente em um poço. Jacó encontra Raquel no poço. Onde é que nós encontramos isso? Em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 10. Moisés encontra Zípora em um poço. Está lá em Êxodo, no capítulo 2, do versículo 16 a 21. Então, não foi por acaso, não foi aleatório. Jesus não sentou ali perto do poço exatamente porque ele estava cansado, mas é porque ele já tinha esse encontro marcado. Então aqui, essa samaritana, ela representa basicamente a noiva, a igreja, porque samaritano era uma mistura ali de Israel e gentio, né? Então, o que era lá em Samaria eles misturavam, eles adoravam o Deus de Israel, eles adoravam outros deuses. Então tinha ali os israelitas de fato, mas tinha outro povo, e ali era tudo misturado. E essa era a briga travada entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus se achavam puros demais para se misturar com aquele povo samaritano que adorava de qualquer jeito, adorava falsos deuses, tradições pagãs. Então Jesus é justamente com essa mulher que Jesus vai ter esse encontro. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está derrubando o muro de separação. Ei, o que é isso? Como assim? Quer dizer que o judeu é puro e o samaritano não presta, não é digno de receber nenhuma palavra direcionada dos judeus. Como é isso, né? Quão santo os judeus acham que é? Então, havia como se fosse um muro ali separando. E esse muro de separação caiu. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está mostrando: não tem mais judeu, não tem mais gentio. Ele está levantado em um novo homem, em um novo povo. Que povo era esse? A igreja. Aqui acaba a divisão. Acaba essa divisão de samaritanos, acaba a divisão de judeus. Então, Jesus ele vem e derruba esse muro, derruba esse laço, essa separação. E aqui, né, esse povo agora vai representar a igreja. Essa samaritana é uma representação da igreja. É como se Jesus estivesse encontrado com aquele que representa a noiva dele. Então, por que ele foi para um poço? Porque Isaac encontrou o poço. Jacó também. Moisés também, tudo foi no poço. Então, ele agora está no poço. E tem uma mulher lá nesse poço. É como se fosse a noiva, é a representação da igreja. Então, os samaritanos, como eu já falei aqui, não se davam com os judeus por conta da questão de adoração, por conta de diversas coisas da cultura, eles não se davam. E aqui, nesse contexto, a gente viu que era hora sexta ou meio-dia. Por que essa mulher foi ao poço nesse horário? Quando, na verdade, as mulheres naquela época, elas costumavam ir pela manhã. O sol estava mais frio, elas pegavam água para os afazeres domésticos, ou seja, para cozinhar, para limpar, para lavar. Já aproveitavam ali, dava de beber, né, aos animais,
para saciar a sede deles. E a mulher samaritana, ela ia no poço sempre nesse horário de meio-dia. Mas por quê? Porque ela era excluída da sociedade. Ela era uma mulher que tinha vivido com muitos homens. Então, ela era uma mulher rejeitada, ela era uma mulher ao qual as outras evitavam ter um contato. Para você ver, né? Às vezes as pessoas se acham tão boas ao ponto de excluir uma outra pessoa. E olha como as coisas de Deus é maravilhoso. É aquele que é o excluído, aquele que todo mundo exclui ali dizendo que aquele não é digno, e é aquele que Jesus marcou um encontro. Olha como Jesus é maravilhoso. Aquele que as mulheres puritanas, não, eu sou casada, sirvo só o meu marido, jamais vou dirigir, né, a minha palavra a esta mulher impura que já viveu com não sei quantos homens, porque eu sou boa demais para me misturar, para... Gente, e olha com quem foi que Jesus foi falar. Jesus passou em Samaria por conta dela, para falar com ela, para ter esse encontro. Se Jesus quisesse ter tido encontro com outras pessoas, ele teria ido mais cedo, que é o horário costumeiro naquela época das mulheres irem pegar ali água. Não era nesse horário que Jesus foi. Jesus já foi sabendo que haveria esse encontro. Então, às vezes, aquele que nós excluímos por acharmos bom demais é aquele que Jesus fala: ei, você é que é de... Eu vim foi para falar com você. Eu não vim para aqueles que se acham bom demais, puro demais, que acham que não tem pecado, que estão na posição de julgar os outros. Não. Eu vim foi para você que se acha impura, indigna, que ninguém quer falar, que ninguém quer ter um contato. Olha o que Jesus faz. Versículo 8, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, aqui a questão era tão séria entre os judeus e os samaritanos, né? Que, fazendo aqui um estudo, os fariseus, era como se os fariseus orassem assim. Eles se achavam tão bons que é como se eles dissessem assim: Senhor, obrigada porque eu não nasci samaritano. Obrigada, Senhor, por ter me feito judeu, por eu te adorar, por eu te honrar, por eu guardar aqui a tua palavra, porque se achavam bom demais, se achavam melhor dos outros. E aqui, né, a mulher, ela tem um espanto, ela fala: pera, já é difícil ter alguém aqui nesse horário. Mais difícil ainda é um judeu, porque geralmente os judeus evitavam até entrar em Samaria, passar por Samaria. Então ela fala, né, como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim? Então, o que ela tá dizendo? Os judeus não falam com a gente. Que dirá com a mulher? Como assim? Então ela fica ali um pouco pasma com a situação que ela tá ali vivenciando. E aí no versículo 10 nós vemos Jesus falando. Jesus respondeu-lhe, disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vamos entender aqui o que é que Jesus está dizendo. A água viva aqui seria basicamente como se fosse água corrente, água do rio, aquela água aqui que passa, né? Só que a água viva aqui, que Jesus está dizendo, não é exatamente essa água viva que flui ali do rio, né? A água do poço, ali onde eles estavam, é uma água parada, tá ali empoçada, represada. Então, Jesus fala sobre a água viva. Só que essa água que Jesus está falando, a água que flui, a água viva, não é a do rio. Jesus aqui está falando do Espírito Santo. A água viva que sai do trono, aquela água que flui, aquela água que vem, que transforma, a água que verdadeiramente mata a sede, aquela água que é diferente de qualquer tipo de água que nós venhamos experimentar. Por quê? Porque é uma água que vem do Espírito Santo, é uma água que vem do trono de Deus. Então, é essa água viva que Jesus está dizendo. Ele fala: se tu conheceras o dom de Deus, que é o que te diz, ou seja, essa água viva é um dom de Deus, que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, te daria água viva. Versículo 11, disse-lhe a mulher: mas, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde,
pois, tens água viva? Aqui ela não compreendeu, ela pensa que Jesus está falando ainda da água do poço. Mas Jesus aqui, ele já está num assunto espiritual, Jesus já está num outro contexto, Jesus aqui já está dizendo uma outra coisa, né? Então, essa água que nós bebemos, né? A água que é tirada do poço, mas aqui Jesus não está numa conversa carnal, ele está numa conversa espiritual. Só que aqui ela não entendeu ainda. Ela olha e fala, mas espera, você me pediu água, agora você está falando que vai me dar água viva, mas nem balde você tem, você vai tirar essa água como? Então fica esse questionamento, né, na cabeça dela. E aí ela fala, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Versículo 15. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Então, aqui, no decorrer da conversa, nós percebemos que a mulher ainda pensa que é da água do poço que Jesus está falando, mas é sobre o sangue. E nós vamos ver o resultado de receber o Espírito Santo, de tomar dessa água. Essa água viva é uma referência a receber o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós bebemos, né, dessa água, a gente nunca mais tem sede. Primeiro, a gente tem uma satisfação em Deus. Então, nós temos aqui uma satisfação em Deus. A segunda coisa, essa fonte é uma fonte interna que sacia não só nós mesmos, mas transborda para outras pessoas, que alimenta, que sustenta, algo que está ali no seu interior, que habita dentro de você. Esse é o resultado de ter um encontro verdadeiro, um encontro com o Espírito Santo. E essa mulher logo fala, ei, eu quero isso então, se eu não precisar vir aqui tirar, se eu ficar saciada, eu quero. Aqui a mulher está dizendo eu quero, mas ela ainda está entendendo como água dessa que a gente bebe, tomar banho. Ela ainda não entendeu exatamente, ainda não entendeu. Mas logo ela fala, ei, eu quero isso, me dá isso. E aí o que é que Jesus faz? Jesus agora nesse momento, ele vai aprofundar a conversa. Porque até aqui, a mulher, ela não estava entendendo. Até aqui, a mulher estava achando que era água normal, água do poço, água... Então, a partir desse momento agora, é que Jesus ele vai um pouco mais a fundo com essa mulher, vai um pouco mais a fundo com essa conversa. Vamos ver aqui, versículo 17. Então, no 16, Jesus diz a ela para chamar o marido. No 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Então, Jesus, ele vai ali, ele pergunta, ele faz uma pergunta chave. Ele precisava ali aprofundar. E Jesus, mesmo tendo encontrado com aquela mulher, Jesus, ele lê o nosso coração, ele sabe aquilo que se passa na nossa vida. Então, aqui ele faz uma pergunta-chave, ele vai ali no ponto certo. Ele traz aqui uma palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? É um dom do Espírito Santo, de falar algo sobre a vida da pessoa, algo que ali está acontecendo, algo pessoal que não teria como aquela pessoa saber se não fosse revelado através do Espírito Santo. Então, Jesus, quando ele fala, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Ou seja, Jesus ele traz aqui uma revelação acerca da vida dessa mulher, acerca de como aquela mulher vivia, acerca do que aquela mulher estava ali fazendo. Então, ao falar, né, sobre a vida dela, assim, ela ficou impactada, né, com essa palavra. E aí no versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então,
ela sabe que ele é profeta, por quê? Porque ele falou a verdade sobre a vida dela. Ele não jogou, ele não disse algo que ficasse em aberto, algo aleatório, algo que, então, possivelmente, né, você já deve ter sido casada. Não, ele foi ali certeiro no que ele diz. Por quê? Pela revelação do Espírito Santo, a palavra de conhecimento, ele vai ali e crava ali no que ele está dizendo, ele fala com convicção, ele fala sabendo o que é que ele está dizendo. Então, ela fala, eu vejo que tu és profeta, né? Porque para falar assim, imagina, você encontra com uma pessoa que você não conhece e de repente aquela pessoa fala algo muito pessoal ali da sua vida, algo que talvez só você saiba, algo que talvez você tá pedindo ali no secreto e aquela pessoa vem e fala ali na sua cara algo que você não falou para ninguém, que você... Então, gente, isso acontece através de quê? Da revelação do Espírito Santo, é a palavra de conhecimento. Versículo 20. Aqui a mulher vai um pouco que desconversar. Ela vai sair ali da vida dela, né? Opa, peraí, né? Eu vou sair aqui do contexto da minha vida, que essa conversa aqui tá um pouco desconfortável, e eu vou fazer aqui uma outra pergunta. Então, vamos ver aqui. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, aqui ela desconversa, né, com uma outra pergunta, e ela já veio, onde é que a gente deve adorar? Veja, Jesus estava falando da vida dela, de algo pessoal dela, né, do marido, enfim, de como ela estava vivendo. E aqui ela desconversa totalmente, ela faz uma outra pergunta. Então, onde nós devemos adorar? Os nossos pais dizem que é aqui, os judeus dizem que é lá. Então, Jesus aqui, ele basicamente é como se ele dissesse, olha, a pergunta não tá certa, nem é essa pergunta que você talvez deveria fazer, né? Não é onde devemos adorar. Qual seria a pergunta certa, então, a se fazer aqui, né? A pergunta certa é, quem devemos adorar? Não onde, quem? Porque, como eu falei, lá em Samaria, eles adoravam vários tipos de deuses, adorava o Deus vivo, adorava os deuses pagãos. Então, aqui quando ela pergunta onde se deve adorar, ele fala, olha, vocês adoram o que vocês nem sabem. Vocês estão adorando qualquer coisa e de qualquer jeito. Então, a pergunta certa é, quem nós devemos adorar? É o Deus vivo, o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós devemos adorar. E aí aqui no versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, a pergunta é, não onde eu devo adorar, mas quem eu devo adorar. Então a resposta é, eu devo adorar o Deus de Israel, Deus vivo. Como nós devemos adorar, né? Aqui Jesus já está respondendo como deve ser a verdadeira adoração. Nós devemos adorar em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é uma ação do Espírito Santo e da palavra em nós. Adorar em espírito é adorar ali, por onde quer que você vá, você está ali adorando a Deus, adorando as coisas que Deus fez, adorando aquele momento que Deus te deu. Adorar em verdade é ser adorador em tudo que fizer. E aqui fala em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração, ela é da palavra, ela flui da verdade da palavra e flui do Espírito. É junto. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que ter intimidade com Deus, tenho que estar recebendo ali do Espírito Santo. Então, aqui, ele não fala uma coisa só, ele fala assim, não, a verdadeira adoração é do Espírito, tem que ser só espiritual. Não, a verdadeira adoração é só você ler a palavra de Deus e só de fazer isso você já está adorando. Não, ele fala as duas coisas juntas, em espírito e em verdade. Uma completa a outra, uma completa a outra. A palavra de Deus é a verdade. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho Deus verdadeiro. Ele é o Deus da palavra. Ele criou o mundo através da palavra. Ele criou as coisas através da sua
palavra. A palavra de Deus é a verdade. Ele é o Deus da palavra. Mas eu preciso do Espírito Santo também. Por que eu preciso do Espírito? Vamos ver aqui no versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós precisamos buscar essas duas coisas constantemente. Espírito e a verdade. Espírito e a verdade. Eu preciso ter a comunhão com Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso adorar a Deus em tudo aquilo que eu estiver fazendo. Tudo aquilo que, no ambiente que eu estiver, o que eu estiver comendo, o que eu estiver bebendo, o que eu estiver fazendo, eu tenho que fazer tudo para glorificar a Deus, tudo para adorar a Deus. Então, nem é só uma coisa e nem é só outra. Tem gente que estuda e se forma e lê a Bíblia 1500 vezes e conhece de trás para frente, decora os versículos, mas esquece do lado espiritual, do lado do Espírito. E aí vai servir uma coisa só? Não. Por quê? Porque a palavra do Senhor, que é a verdade, está dizendo aqui, em espírito e em verdade. A verdade é a palavra, só que não adianta eu ter só a verdade e não ter o espírito, porque Deus é espírito. Então eu tenho que ter os dois. É um equilíbrio, é um casamento entre essas duas coisas. Versículo 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, o que falo contigo. Eita, imagina que a mulher falando: olha, tudo bem, você está dizendo isso aí, mas eu sei que vai vir o Messias, né? Vai vir o Cristo. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para mim, para você, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo esclarecido. E aí, de repente, Jesus, ele vira para a mulher e fala: ei, eu sou o Messias. Esse que fala contigo, é esse que você acabou de dizer, que vai anunciar tudo, que vai explicar tudo, sou eu. Então, essa é a primeira vez que ele se revela, que ele fala: não, eu sou o Messias. É a primeira vez aqui que ele fala abertamente assim para alguém. Eu sou o Messias. Gente, para quem foi que Jesus revelou ali que ele era o Messias? Naquela época já era difícil assim a questão de homem tá ali falando com mulheres, né? Que dirá um judeu falando com uma samaritana? E que dirá com essa samaritana, né? Era uma mulher que já estava no sexto marido, era uma mulher que era excluída da sociedade, era uma mulher que já havia pecado muito, já havia passado pela mão de muitos homens, e foi justamente a essa mulher que Jesus escolhe ali então se revelar. Jesus se revela a ela: olha, eu sou o Cristo, esse que você está dizendo. Eu sou esse a qual as profecias falam. Eu sou esse que veio para trazer explicação, que veio para trazer a luz do mundo. Sou eu. Versículo 27. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou o que falas com ela? Então aqui, os discípulos vinham, eles tinham ido comprar comida, deixaram Jesus ali no poço, né? Até então sozinho. E quando eles voltam, eles se deparam com essa cena que eles ali, esse maravilharam-se, talvez causou uma certa estranheza, assim, eles estranharam. Pera, ele tá falando com a mulher. E samaritana? Como assim? Só que eles não foram desrespeitosos com Jesus. Eles não foram fazer pergunta, eles não foram questionar Jesus. Pelo contrário, eles ficaram ali na dele. Eles vieram, né? E eles não foram ali questionar. Então, versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, gente, a mulher, ao ouvir aquilo, ela estava conversando ali com Jesus. Até então, para ela, um judeu, já era estranho um judeu estar falando com ela, com a mulher, né? Mesmo se fosse um homem, né? Porque por conta dessa questão entre judeus e samaritanos, já era difícil essa conversa ter acontecido, que dirá com ela, uma mulher que se achava a mais pecadora de todas, aquela mulher que era excluída ali da sociedade, e de repente ela olha, e Jesus ali se revela a ela e fala: ei,
eu sou Cristo, eu vim me encontrar com você, eu tô me revelando a você. Não é assim a sua vida? Tu já não tá assim, não é assado, não é desse jeito que tá acontecendo? E ela logo percebe, porque imagina você ter um encontro com Jesus, imagina a energia ali de Jesus, aquelas palavras de vida saindo da boca do Senhor Jesus. Ela creu, tanto que ela largou ali o seu cântaro para trás. O que era o cântaro? Era tipo um jarro, um pote que ela estava levando justamente para pegar água, para matar sua sede, para fazer suas coisas. Então, quando você tem um encontro verdadeiro ali, quando você encontra Jesus, você abandona as suas formas até humanas. Como assim? Eu vou deixar de ser gente? Vou deixar de ser humano? Não, mas, cara, ela esqueceu até que ela tinha ido ali pegar água. Ela esqueceu até o que ela largou, ela abandonou ali. A primeira coisa que a mulher fez foi deixar para trás o cântaro, e é como se ela dissesse: ei, eu não preciso mais desse cântaro, porque agora eu tenho uma fonte de água viva brotando dentro de mim. Eu não vou mais ter sede. Quando você tem um encontro com Jesus, você larga a mão daquilo de errado que você está fazendo. Quem tem aqueles contatinhos errados, quando encontra com Jesus, meu amigo, isso aí tudo cai por terra. Porque não é isso que preenche. Às vezes, nós queremos buscar de maneiras erradas, de coisas que, em vez de trazer a felicidade, vai nos trazer tristeza, frustração, vai afetar a nossa vida, a vida de outras pessoas. Aquela mulher, quando ela teve o encontro com Jesus ali naquele poço, ela saiu correndo, ela saiu falando, ela saiu gritando: ei, vem, tem um homem aqui que me disse tudo quanto eu fiz, não é esse o Cristo? Vem. Quando você tem esse encontro verdadeiro com Jesus, você abre mão dos seus contatinhos, você abre mão daquelas coisas erradas que você estava fazendo, você quer saciar esse buraco que muitas vezes temos dentro da nossa alma, e às vezes a gente quer saciar isso de forma errada, buscando coisas no mundo que, cara, não vai preencher. Só Jesus preenche esse vazio que tem na nossa alma. Então, ela não olhou nem para trás. Ela largou o cântaro e saiu jorrando aquela água viva que ela já havia recebido. Ela deixa o cântaro e sai correndo. Para quê? Para dar o seu testemunho. Ela não está mais com sede ao ponto de jogar o cântaro fora. Tem uma fonte interna nela agora que jorra para saciar a vida de outras pessoas. Na hora ali que ela se deu de conta que ela estava de frente para o Cristo, cara, ela virou ali um evangelista. Ela sai fluindo, de dentro dela vai saindo água viva, então ela sai gritando: venha, venha conhecer. Ela sai transbordando aquele sentimento dela ao encontrar com Jesus, de entender a água viva que Jesus brotou ali, que fez nascer na vida dela, de se arrepender ali dos seus pecados e de entender a verdadeira forma de adorar. Ela quer transbordar. Quando a gente conhece Cristo, é algo tão bom, mas tão bom que a gente não quer só pra gente, a gente quer transbordar isso na vida das outras pessoas. Nós não queremos guardar porque é algo tão bom, mas tão bom que a gente quer que todo mundo saiba, a gente quer que todo mundo tenha esse sentimento bom de Cristo preenchendo, essa água viva que jorra dentro da gente, esse amor que nasce assim dentro da gente, e a gente vai olhando para nossa vida e a gente não pensa nem duas vezes, faz igual essa mulher, a gente larga o pecado, vai seguir Jesus. Gente, e é algo tão bom, é algo que acontece de forma natural, não da forma como a religião muitas vezes ensina, na força do braço, não pode isso, não pode aquilo. Gente, quando a gente encontra Jesus, como essa mulher encontrou ele no poço, você nem percebe. Você tem uma transformação de vida tão boa que eu acredito que essa mulher nem sentiu falta nem sentiu. Ela queria mais era transbordar aquela água que estava jorrando dentro dela. Então ela saiu, foi até a cidade, ela saiu gritando, chamando aqueles homens e falando o que tinha acontecido com ela. Ela saiu dando ali o seu testemunho. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, ou mestre, né, que é a tradução,
come, que eles tinham ido comprar comida, né, para Jesus. Eles saíram, deixaram Jesus no poço, foram comprar comida. Quando eles voltaram com a comida, eles se depararam então ali com Jesus conversando com essa mulher. E aí, né, depois de tudo isso, que a mulher saiu gritando, maravilhada, olha, veja, veja. E aí, quando a mulher saiu, eles falam, né, olha, mestre, come. E Jesus aqui, no versículo 32, vamos ver o que é que Jesus... Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, aqui quando eles oferecem, né, essa comida para Jesus, às vezes, gente, olha, até os discípulos que andavam ali com Jesus, muitas vezes eles não conseguiam entender o nível espiritual de conversa de Jesus, porque os discípulos, eles estavam ali, eles eram também, muitas vezes eles levavam a conversa ali carnalmente, então ele está falando da comida que eles foram comprar, mas não é dessa comida que Jesus responde, Jesus já está respondendo de algo espiritual. Olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E aí eles ficaram por ali se perguntando, né, cochichando um com o outro ali, que alguém trouxe comida para ele antes da gente chegar, né? E Jesus fala, responde qual é o tipo de comida. Porque Jesus, ele lê ali o coração daqueles discípulos, ele sabe ali o que é que eles estão cochichando, o que é que eles estão dizendo. Então Jesus logo responde, olha, minha comida é fazer a vontade do Pai, é viver o propósito de Deus na minha vida, é o que nos alimenta, é o que nos dá vida. Por exemplo, gente, para fazer esse estudo aqui, essa live, né, não é simplesmente eu chegar aqui 8 horas, 7h55, ligar o computador e sair falando qualquer coisa, de qualquer jeito. Não é assim. Para fazer esse estudo, eu tenho que estudar, eu tenho que parar, fazer os slides, eu tenho minhas coisas do dia a dia para fazer. Só que isso eu faço com o maior prazer do mundo. Isso não me cansa, pelo contrário, isso me dá mais vida, porque eu entendi que eu nasci para fazer isso, eu entendi que eu nasci para ensinar, para trazer o conhecimento. Então, quando a gente está fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus, cara, a gente se sente vivo, o coração queima. Então não é só eu sentar, muitas vezes eu abro mão de algumas coisas, eu abro mão às vezes de estar no aniversário, mas dia de terça, sim, dia de terça, eu abro mão de muitas coisas para estar aqui fazendo esse vídeo, trazendo a palavra de Deus, e é algo que eu amo fazer, eu faço com o meu coração ardendo em chamas assim porque eu gosto, é um dia de estudo, é 2 dias de estudo, é pesquisa, para eu entender ali o pano de fundo, como era aquela época. Então, eu também tenho que estudar, porque a palavra de Deus, ela não é brincadeira. Eu não posso trazer de qualquer jeito, falar qualquer coisa que eu acho. Eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou ver, vou aprender para depois transbordar. E é isso que Jesus está dizendo aqui para eles. Olha, a minha comida aqui, que me dá prazer, o que tá me enchendo aqui, o que me satisfaz, é fazer a vontade do meu Pai. E é isso. Todos nós temos também um propósito, uma vontade de Deus na nossa vida. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas qual é o meu propósito, né? Eu não sei, eu ainda não me achei. Cara, propósito é quando você faz algo que você esquece de comer, algo que é tão bom que você sente, assim, queimar o seu coração. Você pode até sair cansado, mas você sai tão vivo, tão satisfeito de ter realizado aquilo, de ter feito aquilo. Então, esse é o seu propósito. E o propósito aqui de Jesus, ele deixa claro. Não é fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Pai. E é isso que alimenta Jesus. Fazer a vontade do Pai. É dessa comida que Jesus está falando. Jesus não está falando da comida física, e sim da comida espiritual. Qual é a comida que sacia ali Jesus? É fazer a vontade do Pai, é estar no centro da vontade de Deus, é estar fazendo aquilo que Deus nos fez, nos chamou, nos colocou, nos capacitou e chamou para fazer. Isso é fazer a vontade do Pai. Isso é que alimenta
o nosso espírito. Versículo 35. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa. Gente, quando Jesus fala aqui, né, eles estão falando de comida e Jesus fala que a comida dele é fazer a vontade do Pai. E na sequência, né, Jesus ele vem falando sobre colheita, né, ceifa é colheita. E ele fala, levanta os olhos, olha para as terras, já estão brancas para ceifar. Se eles levantassem os olhos ali, naquele momento que Jesus estava falando com eles, será que eles estavam ali conversando, talvez de cabeça baixa? E Jesus manda com que eles levantem os olhos. Gente, se eles levantassem os olhos, eles iam ver, sabe o quê? Os samaritanos chegando. Porque a mulher não saiu gritando, saiu dizendo, olha, venha, venha. Então, ela chegou lá na cidade fazendo aquele auê, contando e dando testemunho naquela empolgação. Gente, é a mesma coisa quando a gente recebe um milagre, uma cura. A gente fica tão eufórico que a gente quer sair, quer dizer para todo mundo. E aquela mulher, ela saiu e foi falar para todo mundo ali na cidade. E Jesus conversando ali com os discípulos, ele fala, olha, se vocês, né, levantarem os vossos olhos, vocês vão ver que as terras já estão brancas, ou seja, os campos já estavam prontos para colher. Se eles levantassem os olhos, eles iam ver aquele povo samaritano vindo na direção dele. Versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, aqui, versículo 37, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Então, Jesus aqui, ele está mostrando 2 tipos de trabalho. Jesus está falando, então tem o que semeia, é aquele que vai plantar, é aquele que vai regar, é aquele que talvez vá cuidar. E tem aquele que ceifa. O que é ceifar? É colher. Tem aquele que planta, tem aquele que vai colher. Então, aqui nós vemos 2 tipos de trabalho. Então, semear. O que é semear? Ao semear, o que é semear? Eu pegar ali aquela semente, abrir a terra, colocar ali e regando ali, né? Tá, mas o que isso tem a ver? Se eu trouxer para o espiritual, o que é eu semear? É eu lançar uma palavra na vida de uma pessoa, é eu orar pela vida daquela pessoa em secreto. Eu tô semeando, eu estou ali plantando, eu estou ali semeando. Então, quem semeia não vê o resultado e quem colhe também não vê o processo. Não viu ali como foi plantado, como... Então, tem esses 2 tipos aqui. Então, Jesus e a samaritana, vamos entender aqui esse processo. Jesus e a samaritana, eles semearam. E os discípulos agora eram os que iam colher. Vamos ver. Eles não viram o processo. Os discípulos, quando eles chegaram com a comida, a mulher já estava saindo gritando, falando. Então, eles não viram a conversa, eles não viram o processo, eles não viram Jesus falando com ela, não viram o que foi que Jesus disse a ela, não viram também a samaritana lá na cidade falando com o pessoal, mas eles iam colher. Então aqui nessa parte, Jesus semeou e a samaritana também saiu e semeou. Quem é que ia colher? Discípulo. Por exemplo, hoje, né, às vezes nas igrejas, né, tem um apelo, olha, quem gostaria de entregar ali sua vida. Então, tem uma pregação, tem todo um momento, tem toda uma questão em volta. Só que, às vezes, a pessoa ali aceita, né? Fala, olha, eu gostaria de confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero mudar de vida, eu quero caminhar com Jesus. Mas será que o mérito é 100% daquela pessoa ali, daquela pregação, daquilo que foi falado só? Às vezes não. Às vezes, as pessoas, nós não podemos nos vangloriar nada, porque toda honra e toda glória é dada a Deus, porque a palavra não é nossa, o momento, o preparo não é nosso. Então, muitas vezes ali, a pessoa, ela vai lá, só que teve uma pessoa semeando, aquela pessoa que estava ali pregando, ela vai colher. Mas às vezes antes daquela colheita, já tinha uma mãe orando há 10, 20 anos. Às vezes tinha um irmão, uma irmã orando pela sua vida. Às vezes tinha
pessoas jejuando, né, para que chegasse ali aquele momento. Às vezes um amigo de faculdade, um amigo ali no seu trabalho, falou de Jesus para você e aquilo ficou semeado no seu coração. E aí depois você escutou novamente uma pregação e aquilo floresceu e aquela pessoa vai colher. Então é disso que eu estou falando. Um semeia e o outro colhe. Então, muitas vezes a gente fica, né? Poxa, mas eu faço e não tô vendo. Eu já orei pela vida de fulano, mas nada acontece. Gente, quem semeia não vê o resultado na hora. É igual eu plantar um pé de manga hoje e querer que amanhã ele já esteja grande e dando manga. Não é assim. Às vezes eu vou colocar aquela semente ali, eu vou semear, eu vou plantar, mas vai ser uma outra pessoa que vai colher, sabe? Na minha vida foi assim. Quantas pessoas semearam até eu, de fato, estar madura ali para a colheita, né? Eu sei que minha irmã orava por mim, eu sei que tinha alguns conhecidos que já oravam pela minha vida e eu nem sabia. Teve uma outra pessoa que veio e semeou a palavra de Deus na minha vida, com estudo bíblico. Então, veja, quantas pessoas passaram até o tempo de eu falar, não, eu quero. Então, é isso, que a gente não venha cansar de ser esses semeadores, porque tanto se regozija quem semeia como quem colhe. Os dois trabalhos são necessários. Se não tiver ninguém para plantar, não vai ter colheita. E também não adianta plantar e não ter quem colhe. Então perceba, as duas funções são necessária. Às vezes a gente não vê o resultado porque a gente está semeando, não é nós que vamos colher, não é para nós, não é para nossa glória. Eu já fiz tal coisa, já tantas pessoas já mudaram de vida por causa de mim. Ei, por causa de você não, por causa da palavra de Deus, por causa da revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo preparou aquela pessoa para aquele tempo. Então não é mérito nosso, é tudo de Deus, é para ele. E aí eu volto na frase que João diz, é necessário que ele cresça e que a gente diminua. Então nós precisamos sim semear aonde quer que nós estejamos, seja na faculdade, seja no nosso trabalho. Faça como essa mulher, né, samaritana, ela saiu imediatamente, ela recebeu aquela semente boa e foi tão bom que ela foi semear na vida de outro. Versículo 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Então aqui a gente vê que o testemunho é uma boa forma de pregar o evangelho. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei, eu tô caminhando com Jesus, mas eu não sei pregar, eu não sei. Cara, o testemunho é a sua vida, é a sua mudança. Testemunho é a melhor forma de pregar ali o evangelho. Conte como era a sua vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era depressivo, agora eu não sou mais. Meu casamento estava por um fio, agora minha família tá ótima, minha casa melhorou, o meu relacionamento com a minha família melhorou. Então, cara, isso é o testemunho. E esse testemunho é também o nosso chamado. Imagina como seria se essa mulher samaritana tivesse tido esse encontro com Jesus lá no poço, Jesus tivesse tocado, ela tivesse ali de fato entendido que ela estava errada, mas que Jesus estava ali para ela, para falar com ela, e ali ela resolve, cara, mudar ali de vida. Ela tem esse encontro. Então, imagina se ela tivesse ido para casa. Aí chega lá, encontrei com um cara ali, o Messias, ele era o Cristo, ele disse pra mim que era o Cristo, mas eu vi ele disse que eu fazia o que tava de errado. É isso aí mesmo, né? Tá bom, é assim mesmo. Não, gente, ela não foi pra casa, ela não guardou pra ela transbordou, até porque Jesus estava falando sobre fonte de água viva que ia jorrar, então ela jorrou aquilo pra fora. Através do testemunho dela, ela foi lá e falou, gente, olha, ele disse tudo que eu fiz, o que estava de errado, ele é um profeta, porque ele me mostrou aqui, e eu quero muito falar da mudança, da transformação, meu pensamento, como que eu me sinto. Então, as pessoas, os samaritanos, creram nele
pelo testemunho dela. Agora imagina, eu tenho um estilo de vida todo, né, daquele jeito. Eu falo que vou na igreja, eu falo que encontrei Jesus, mas não mudei uma vírgula na minha maneira de agir, de pensar, de falar, de tratar os outros. Eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu me acho melhor que todo mundo, eu não tenho paciência, eu sou estouradinha. Ué, que Jesus foi esse que eu me encontrei, né? Qual foi a transformação que ele causou na minha vida, então? Então, eu penso que eu encontrei, eu não encontrei. Porque quando a gente encontra, de fato, Jesus, não tem como. Tem a transformação de vida. Tem uma transformação. E não é algo doloroso, é algo que você nem sente. E é algo tão bom, tão prazeroso, muito prazeroso. Versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele. E ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então veja, o fato daquela mulher ter saído e contando, né, deste encontro com Jesus, começou um avivamento ali naquela cidade. Todo mundo crendo em Jesus, todos impactados com a palavra de Jesus. E aqui a gente vê, né, a importância, evangelismo, discipulado, é o quê? O que é isso? É levar as pessoas até Jesus. E depois disso, deixar que Jesus faça a transformação. Deixar que Jesus continue agindo na vida daquela pessoa. Nós devemos evangelizar, devemos levar o nosso testemunho e levar aquelas pessoas que não conhecem Jesus a ter esse encontro maravilhoso com Ele. Mas depois disso, eu tenho que me tornar inútil. Depois disso, eu não posso querer pegar a glória para mim. Eu não posso querer ser ali o centro, sabe? Ah, não, olha, fui eu que trouxe fulano, eu que estou ensinando a palavra, eu que estou dizendo eu. Não. A gente faz a nossa parte até um certo ponto. Depois dali para frente é com Jesus. É a palavra dele que transforma. Veja, eles diziam à mulher. A mulher foi a que foi lá, que falou, e eles creram por causa dela, mas depois eles falaram para a mulher: olha, eu creio, eu acredito nele, mas já não é mais por causa do seu testemunho, não. Não tem mais nada a ver o que você me disse, não. Eu estou acreditando nele porque eu tenho ouvido a palavra. É ele que agora está me transformando. Seu testemunho foi ótimo, me trouxe até ele, mas daqui para frente não é pelo que você disse mais, não é pelo que você fez ou pelo que você falou mais que eu tô acreditando em Jesus. Agora é pela palavra dele. E, sabe, nós precisamos ensinar as pessoas a seguir, a não depender da gente. Nosso trabalho é levar as pessoas até Jesus. Então, eu não vou pensar, não vou me alegar só. Olha, Gisele, eu ficaria muito feliz. Não é por causa do seu vídeo, não. Não é por causa dessa live que eu criei, não. Eu criei, viu? Porque depois dessa live, eu parei e fui ler a Bíblia de novo. E, cara, a palavra tocou em mim nesse ponto aqui que, nossa, foi demais. Então, não foi nada disso pelo que você ensinou, mas foi porque a palavra dele mexeu comigo. Foi porque a palavra aqui que tá na Bíblia, eu consegui entender aqui de uma forma diferente. Ele falou comigo de uma outra maneira. Não é só eu ficar esperando alguém me ensinar, alguém ler para mim. É claro que é importante a gente estudar, até porque muitas pessoas têm dificuldade de entender esse contexto da Bíblia. Só que também nós não podemos ficar só com esse vídeo, só com essa live, só às terças. É uma vez só na semana essa live. Nós temos que ter comunhão com Deus todos os dias. Então, nada impede você de tirar um tempo e de abrir a palavra de Deus, reler novamente esse texto e ver o que é que Jesus tem para falar especificamente para você. Porque a Bíblia, ela se renova. Eu posso ler 10 vezes esse texto e se eu fizer 10 vídeos explicando, talvez vai sair 10 coisas diferentes. Essa é a maravilha da palavra de Essa é a maravilha da palavra de Jesus. Essa é a maravilha da Bíblia. Ela se renova e ela fala em particular com cada um. Então, o que esses homens estão dizendo, olha, mulher, você me disse aqui, me contou seu testemunho, eu acreditei em você, foi muito bom, você me trouxe até ele, mas daqui para frente aquilo que você disse foi raso demais. O que ele tá falando aqui, nossa, eu tô crendo, porque eu tô ouvindo ele, por causa da palavra dele. Então, porque eu tô ouvindo ele, agora eu sei, eu tenho certeza que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. É porque eu estou ouvindo dele, é por isso que eu creio. Versículo 42, versículo 43. E 2 dias depois, partiu dali e foi para
Galileia. Então, por que Jesus ele foi para aquela região, né? Essa região da Galileia? Ele era, né, de lá, daquela região. Ele cresceu naquela região. Então, vamos ver aqui no versículo 44. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ou algumas traduções está escrito casa, né? Um profeta não tem honra na sua própria casa, ou pátria, ou no seu próprio lugar. Então, se Jesus já sabia, né, que ele não era honrado, por que será que ele foi para lá, né? Ele foi em direção justamente daqueles que não honram ele. Todo mundo honrando ele lá em Samaria, todo mundo dizendo: olha, achamos o Cristo, olha, esse é o Cristo. E justamente ele saiu, né, do meio daquele pessoal que já tinha escutado, já tinha crido nele, e foi para um lado aonde as pessoas de verdade não queriam ele, né? Então, gente, João mostra isso o tempo inteiro. Ele veio para os seus, mas ele foi rejeitado. Ele era a luz, mas os homens amavam as trevas. Então, aqui, basicamente, ele está atrás de quem não quer ele. Ele voltou ali para Galileia, né? Isso é para você ver que Deus maravilhoso é esse. A graça que ele derrama sobre a misericórdia dele, né? Que vai para onde muitas vezes não o honra. Ei, quantas vezes a gente deixa de honrar a Deus e vai atrás de outras coisas que, sabe, não tem, que não vai preencher, que não é Deus, que não vai preencher esse vazio que está dentro de nós. Quantas vezes a gente deixa de honrar a Deus e honra homens, honra lugares, honra qualquer coisa e deixa de dar honras a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Imagina esse povo, né? Ele estava lá, para você ver como ele não veio atrás de honra e nem de glória, porque se ele quisesse isso, ele tinha ficado lá em Samaria, com todo mundo ao redor dele. Olha, esse é Jesus, esse é o Cristo, nós achamos, Senhor, nós cremos em você. Muitas vezes é assim na nossa vida, sabe? Às vezes, as pessoas acreditam no estranho, mas não acreditam, não honram naquele que está ali à sua volta. Às vezes a pessoa acredita numa pessoa que está lá em outro lugar, mas não acredita naquele que é do seu bairro, que é da sua cidade. Às vezes tem tanta gente boa que Deus usa, que fala, mas às vezes as pessoas, não, esse aí não, esse aí eu já conheço, é fulano de tal, ah não, esse aí, e não honra a maneira como Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Não honra. Então, às vezes, as pessoas valorizam aquilo que elas não conhecem e deixam de dar honra para, de fato, aquelas pessoas que conhecem. Jesus, ele era dali, mas como a gente vê, ele mesmo dizendo, né? Profeta não tem honra na sua própria pátria. Profeta não tem honra na sua própria casa. Versículo 45. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, que também eles tinham ido à festa. Então, por que Jesus aqui falou que eles não honravam? E por que eles foram lá receber Jesus, né? Os galileus foram lá, o receberam. Gente, eles foram lá receber Jesus por causa dos milagres. Eles queriam, na verdade, usar Jesus, sabe? Não é que eles criam em Jesus. Olha, esse é o Cristo, como aquele povo que estava lá em Samaria estava vendo, estava honrando a Jesus. Não, eles queriam Jesus ali, mas só por causa mesmo dos milagres, eles sabiam. Então, é como se dissesse assim, fica aqui pertinho da gente, Jesus. É bom ter você pertinho, né? Assim a gente pode experimentar os seus milagres, né? Então, onde foi, né, que eles viram? Qual festa é essa, né, que está sendo citada aqui? Essa é aquela festa de casamento, né, onde Jesus transforma ali a água em vinho. Então eles estavam ali, eles foram, não no intuito de, olha, chegou Jesus, que coisa boa. Não, acho que no coração deles estava, olha, é aquele que fez o milagre, aquele que fez aquele milagre lá da água, então ele pode fazer mais milagres, né, pela gente e tal. Então, foi por isso, foi com esse coração de ter ali, mas no sentido não de honrar ou por amar, estar perto daquela pessoa, mas no sentido de ter um segundo interesse, né? Então, é como se Jesus estivesse dizendo, esses homens, né, eles querem os milagres, mas estão me desonrando, porque eles não querem a mim, eles querem o benefício que eu posso causar
na vida deles. Eles não desejam a mim, mas as minhas mãos e o que eu posso dar, o que eu posso oferecer para eles. Eu sou desonrado, mesmo eles crendo nos meus milagres. Então é como se Jesus aqui ele tivesse falando isso, né? Jesus ele sabe, ele faz a leitura do nosso coração. Lá em João, voltando aqui, em João no capítulo 2, no versículo 23, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante as festas, muito vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ei, eu conheço a intenção de vocês. Eu conheço o coração de vocês. Vocês não estão aqui para me receber porque vocês gostam de mim, não. Vocês estão aqui para me receber porque vocês querem ali provar novamente dos meus milagres. E trazendo para a nossa vida hoje, quantas vezes nós somos assim? Será que a gente acorda, a gente fala com Jesus, dá bom dia para Jesus, leva Jesus para o nosso dia? Ou será que a gente fala com Jesus e vai orar e vai ter um momento com Deus só quando a gente precisa de um milagre? Será que nós estamos sendo como os galileus, que queriam Jesus ali só mesmo para experimentar aquele milagrezinho, e depois que o milagre ali estava feito, eu já consegui aqui o que eu queria? Pode ir, Jesus, mas de você aqui não. Mais orar, não falar contigo. Então, gente, que nós não sejamos como esses galileus, né? Como Jesus está relatando aqui, que era aquele que desonrava. Primeiro, eles não era tão assim porque eles conheciam ali Jesus, sabia ali quem era a mãe, quem era o pai, viu crescer. Esse cara lá vai para canto nenhum. Esse cara lá nada é o Cristo. Se eu vi crescer aqui no quintal, menino velho aqui mexendo com pau, com madeira. Então, gente, a gente não pode jamais nem desacreditar das pessoas, da capacidade, do talento, porque quem capacita, quem dá talento às pessoas é Deus. A gente tem que parar com isso de muitas vezes desmerecer aqueles que estão à nossa volta e dar crédito, dar cartaz para pessoas que a gente nem conhece, sabe? A gente precisa fazer o inverso disso. A gente precisa sim se reunir, ter comunhão e ajudar aqueles que estão à nossa volta também. Não é? Às vezes você acredita numa pessoa que veio lá não sei de onde, a pessoa que não está nem falando a verdade, mas você acredita naquele e não acredita naquele que está do seu lado, tá te falando a verdade, que tá te mostrando, que tá, sabe? Então é basicamente isso que Jesus aqui, ele tá falando. Versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho, que é como eu citei agora. E ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então aqui havia um oficial, né, uma autoridade ali do rei, e cujo filho estava doente ali, né, lá em Cafarnaum. Então, quando ele ouviu falar que Jesus vinha vindo, ele foi até lá e pediu para que Jesus curasse ali o seu filho que estava morrendo. Então aqui nós vemos mais um homem querendo os milagres de Jesus, mais um homem querendo ali os poderes, os milagres, né? E aquilo que Jesus poderia oferecer. E aqui esse homem fala, mas provavelmente ele fosse um gentil, né? Que trabalhava ali para o rei Antipas, e esse rei Antipas era um cara mau, então, enfim, né? Ele trabalhava para esse rei. E ele queria ali, então, um milagre ali para o seu filho, né? Então, ele chega para Jesus e fala, olha, cura o meu filho, ele já está à beira da morte, né? Por favor. Versículo 48. Então, Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Que aqui Jesus está dizendo, né? Ei, você só acredita se vê milagres, né? Você não quer o reino de Deus. Você quer o encontro comigo, você não quer um encontro verdadeiro com você, só quer os meus milagres. Eu sei por que você está aqui. Você está igual a todos esses aqui que foram me receber, mas não porque foram me receber, mas vieram só atrás do milagre. Então, Jesus aqui está fazendo com ele um teste. Jesus não fala sim logo de cara. Jesus, ele dá essa dura resposta. Então se você não vê milagre, se você não vê sinal, então você não acredita. Então,
é essa a resposta de Jesus. Versículo 29. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. E descendo ele, logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhe: pois, a que horas se achara melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então, aqui a gente fica se perguntando, né? Qual é a fé que a gente precisa ter para receber o milagre e a salvação, né? Que fé que a gente precisa? Então, primeiro, é uma fé baseada na graça de Jesus. É crer, é acreditar na graça de Jesus. Esse homem, embora ele fosse uma autoridade, embora provavelmente ele fosse um homem rico, ele foi completamente submisso, contando com a graça de Cristo. Ele não vai falar com Jesus baseado ali nos seus méritos, na sua patente, na sua autoridade. Não, ele vai ali pela graça. Ele vai ali humildemente falar com Jesus. Segundo, a gente precisa ter uma fé que impulsiona o sacrifício. Esse homem, ele andou a distância da viagem mais ou menos de um dia. Será que eu e você, né, crê ao ponto de viajar um dia atrás de Jesus? E olha que essa viagem aqui não é de ônibus, de avião, de helicóptero, né? Naquela época não tinha carro. Imagina você viajar o dia todinho, ou andando, ou num jumento, ou a cavalo, um dia todinho de viagem para encontrar uma pessoa. Tem que crer, tem que acreditar, tem que ter uma fé grande para poder ir atrás de Jesus nesse ponto, né? Terceiro, uma fé que pede milagres para o outro. Imagina, ele não andou um dia todo, ele não foi lá para dizer assim: Jesus, me abençoa, Jesus, faz isso aqui na minha vida. Não. O que ele fala quando ele está frente a frente com Jesus? Cura o meu filho. Imagina aí, andar um dia para o benefício do outro. Sabe o nome disso? O nome disso é intercessor. É dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, mas faz um milagre para aquele ali. Jesus, tem misericórdia de mim, mas faz um milagre na vida do meu filho. Jesus, tem misericórdia de mim, mas muda aqui a família aqui do meu vizinho. Muda que a pessoa que está lá no meu trabalho está precisando, está passando por um momento de enfermidade. Cura aquela pessoa, Jesus. É você estar na frente de Jesus, você pedir misericórdia para você, mas você pedir um milagre para o outro. Pensa numa fé poderosa, né? E a quarta questão é uma fé que requer humildade. Mesmo ele sendo um gentio, mesmo ele sendo autoridade, rico, ele estava ali se humilhando diante de um judeu e dizendo: Jesus, eu preciso desesperadamente, salva meu filho, eu preciso de ti. Nós precisamos chegar nesse estado de submissão, dizer: Jesus, eu não consigo, mas eu preciso desesperadamente de ti, do teu toque, do teu milagre. Jesus, eu não estou conseguindo orar, mas eu preciso desse milagre, e nem é para mim, é para a avó de uma amiga minha, nem é para mim, mas é para aquela pessoa. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que contigo eu vou ter forças para ir adiante. Senhor, não estou conseguindo, mas eu sei que eu creio em ti, eu sei que tu vai conseguir, sabe? É chegar a esse nível de humildade. Muitas vezes a gente quer chegar em Jesus querendo ser mais Deus que ele. Ah, porque eu faço, porque eu leio a Bíblia, porque eu faço isso, porque eu, Jesus, ó, eu tô precisando disso aqui, viu? E eu quero para tal hora, pro dia tal. Ei, veja, aqui era uma autoridade. O cara ele poderia: Jesus, eu sou a autoridade fulano de tal, do rei Antipas, e eu quero exigir que você vá curar o meu filho. Ele não chegou dizendo isso. Ele chegou
com humildade. Humildade. 5 pontos aqui. Uma fé insistente. Veja, ele não se ofendeu. Ele pediu, foi mais uma vez. Ele fala para Jesus, Jesus, cura meu filho. E aí Jesus dá uma resposta atravessada nele. Quer dizer que se você então não vê milagre, você não acredita em mim? Basicamente foi isso. Se não creres, né? Se não vires, não creres nos sinais. Então, Jesus ali deu uma resposta mais ou menos, né? Pensa aí. Um oficial, cara rico, poderoso, andou mais de um dia para ir pedir para Jesus curar o filho. E Jesus dá-lhe uma resposta daquele jeito, né? Cara, você tá igual esses outros. Se você não vê milagre, não vê sinais, você sabe? E o que esse homem poderia ter feito? O que é que você faz quando você pede alguma coisa para Deus e ele não responde? Quando Deus não faz aquilo que você queria, do jeito que você queria que ele fizesse? Às vezes, quando a gente está orando por alguma coisa e aquilo que a gente estava orando foi ao contrário do que aquilo que a gente estava orando, o que é que você faz quando Deus responde ao contrário daquilo que você estava pedindo? Ou quando ele nem responde? Será que a gente tem uma fé insistente? A resposta de Deus, às vezes, não é nem no tom que a gente gostaria. E quando isso acontece, o que é que a gente... Será que a gente se ofende? Será que a gente fica com raiva de Deus? Também pedir isso e Deus fez foi ao contrário. Também estava orando por esse emprego, Deus fez foi fazer eu ser mandado embora. Também estava orando para essa pessoa viver, a pessoa fez foi morrer. Aí a gente quer brigar com Deus, quer ficar chateado com Deus. Só que a gente não tem o conhecimento do todo. A gente não tem o conhecimento da verdade. Muitas vezes a gente quer se colocar na condição de ofendido. Ai, porque Deus não fez o que eu queria. E quando foi que a gente entendeu? E quando foi que Deus disse que ele está lá no céu para fazer a nossa vontade? Se Jesus ele fala claramente, estou aqui para fazer a vontade do Pai. E muitas vezes a gente quer passar a vida inteira fazendo a nossa vontade, ainda quer que Deus vá fazer também a nossa vontade. Ei, é o contrário. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, não é ele fazer a nossa. Ele vai sim atender, ele vai sim responder quando aquilo tiver de acordo com o propósito, de acordo com o que tiver para sua vida. Outra coisa, esse homem, ele recebeu ali uma resposta até um pouco atravessada. Talvez se fosse no tempo de hoje, muitos ficariam magoadinhos. Também fui falar com Jesus, ele me respondeu, foi assim, caba velho bruto. Ia sair ainda falando mal de Jesus para as outras pessoas. Esse cara, ele não se ofendeu. Ele nem ligou para a repreensão. Sabe o que foi que ele fez? Ele pediu novamente, sabe? É uma fé que não se ofende. Será que você tem essa coragem de insistir? Será que você tem a coragem de bater mais uma vez na porta? Quando Deus fala, bata, 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 e a porta se abrirá. Busque, busque que você vai me achar. Peça. Mas peça de novo, insista, eu vou te dar. Esse tempo de insistência é uma prova de Deus, gente. Foi um teste ali para saber. É um teste, às vezes, para saber se eu me ofendo, se você se ofende, sabe? Jesus, ele falou ali, mas veja, ele nem... Vala, Jesus, tu me responde é desse jeito, é? Hoje a gente não aguenta ouvir nada, que tudo a gente já quer, né, rebater, a gente já quer estar ali à altura, a gente é o famoso não leva o desaforo para casa. Ele não, ele fingiu que nem escutou aquilo ali, continuou fixo ali no que ele queria e pediu mais uma vez, Senhor, por favor, cura meu filho logo, senão ele vai morrer. Então, ele conseguiu ali, sabe, pela insistência, ele foi insistente e mais, ele estava pedindo ali uma cura para o filho, sabe? E Deus deu a ele muito mais que isso. Muito mais. Ele estava ali pedindo a cura para o filho. E ele recebeu mais milagre. Um milagre maior de todo. Além da cura do filho, ele e toda a sua casa creram. Esse homem foi salvo. Ele e a sua casa. Então, uma fé. É uma fé, sabe? Recebeu ali o milagre maior, que foi o milagre da salvação de Deus. E aqui a gente vê, né, que este foi o segundo sinal. Então, tem até uma passagem bíblica que fala, porque ele faz infinitamente mais o que pedimos, o que pensamos. Deus é esse. A gente pede, muitas vezes a gente quer pedir uma vez só, Senhor, cura que fulano. Aí eu peço hoje também, nunca mais eu oro na vida, nunca mais eu falo com Jesus e fico lá, sentada, igual uma princesa, esperando, porque eu pedi já uma vez, ele tem que me atender, porque eu sou muito importante. E não é assim, gente. A gente tem que pedir, a gente tem que insistir. Esse pai, ele caminhou um dia todo, ele recebeu ali uma resposta que talvez não era a resposta que ele estava esperando de imediato, mas ele insistiu, Senhor, por favor. E Jesus fez além
do que ele pediu, porque as palavras de Jesus foram tão assim que ele creu e toda a sua casa também. Então, ele e a sua casa foram salvos através da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que eu e você possa crer não somente pelos milagres que Jesus faz, mas pela sua palavra, que a gente venha aprender a andar em espírito, em verdade, a adorar em espírito e em verdade, que a gente venha a aprender a se maravilhar lendo a palavra do Senhor, chamando, clamando pelo Espírito Santo de Deus para que opere na nossa vida, que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é aquele que veio para trazer a luz para a terra, que veio para trazer a boa nova, o evangelho, a boa mensagem, sabe? Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é aquele que vai nos dar. Então, que a gente possa ter esse conhecimento, esse entendimento. Eu trouxe aqui a imagem, né, de Jesus falando ali com a samaritana. Esse é o cântaro aqui que ela tá na mão. Claro que isso é uma representação retirada da internet. Ela sai contando ali, maravilhada para todo mundo. Ela vê os discípulos e sai falando e vai lá na cidade, continua falando, dando o seu testemunho do que Jesus tinha feito. E essa aqui também é uma representação, né, dessa autoridade ao qual eu estava falando, lendo agora, né, a respeito, que ele veio e humildemente ali ele estava pedindo, ele estava clamando ali a Jesus para que Jesus restaurasse a saúde, então, aqui do seu filho. E agora eu vou orar, né, aqui para a gente entregar esse momento a Deus. Senhor, Pai amado, Pai altíssimo, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Muito obrigado, Pai, pelo entendimento, pela clareza trazida pelo Espírito Santo, através das suas palavras, Senhor. Muito obrigado por nos trazer clareza acerca de tudo aquilo que está aqui, Senhor, nas tuas escrituras. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor imerecido, Senhor. Obrigado porque muitas vezes nós não somos dignos, Pai, da tua presença, da tua palavra. E assim como o Senhor fez com a mulher samaritana naquele poço, o Senhor vem ao nosso encontro, Senhor, e transforma a nossa vida. Que essa noite, cada um que aqui ouviu, Senhor, a tua palavra, venha se encher dessa água viva, assim como foi, Senhor, a mulher samaritana, e que saiam transbordando, ó Deus, na vida de outras pessoas, Senhor. Sou grata a Ti, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Abençoa cada casa, abençoa cada lar, Senhor. Que essa palavra que foi hoje semeada, que venham, Senhor, outras pessoas para colher, seja onde for, Senhor, mas que não seja uma semente lançada em uma terra ruim, que não vá florescer, mas que seja, Senhor, lançada numa terra boa. Que seja, Senhor, essa semente que vá crescer, frutificar e transbordar, ó Deus, na vida de outras pessoas, Senhor. Abençoa cada casa e cada lar. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor venha abençoar, então, cada lar, cada casa de vocês, que o Senhor Jesus venha, que essa palavra venha fazer, então, parte da vida de vocês, que vocês transbordem aí, como essa mulher samaritana transbordou na vida de outras pessoas. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueçam de se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho e fazer como essa mulher samaritana. Compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que essa palavra, para que esse evangelho chegue a mais casas, a mais lares, não por meu mérito, não pela minha graça, mas que eu diminua e o Senhor cresça, que as pessoas venham sim a ter mais contatos. Eu quero ser só aquela que vai ali lançar a primeira semente, mas eu sei que Jesus vai preparar, né, essa plantinha, vai regar e vai cuidar para que ela cresça e transborde na vida de outras pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado